Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, Deus eterno e bendito. No Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse minha igreja no singular, não disse minhas igrejas no plural. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus, é a Igreja de Deus. Ela foi fundada no ano 30 em Jerusalém. Fora da Igreja Católica não há salvação. O católico que conhece a Igreja e a abandona para seguir as seitas não se salvará. Jesus Cristo é católico. Nossa Senhora é católica. Os apóstolos são católicos, até Judas Iscariotes, aquele covarde, falso e traidor, foi católico, mas não perseverou. Jesus chamou Judas de filho da perdição, João 17:12, e de diabo, João 6:70. São João diz que Judas era ladrão, João 12:6. Prezado católico, devemos amar e defender a nossa Igreja contra as línguas caluniadoras e maldizentes. O católico que não defende a Igreja é um Judas traidor, é um filho ingrato. Vamos refletir sobre a fornicação. Fornicação é a relação sexual entre duas pessoas não casadas, por exemplo, entre os namorados. Ao pecado de impureza, a fornicação acrescenta ainda o escândalo ou, pelo menos, a cumplicidade com o pecado do companheiro. Às vezes pode ocorrer até mesmo um pecado de sedução caracterizada. Estimado católico, se a união é frequente com a mesma mulher, quer seja mantida em casa, quer não, chama-se concubinato. A fornicação não é um pecadinho. A fornicação é pecado mortal, pecado gravíssimo. Hoje, infelizmente, muitos namorados vivem mergulhados na lama da fornicação. Cometem sexo antes do casamento. Isso é pecado de fornicação. Muitos pais abrem as portas da casa para deixar o namorado dormir com a filha no quarto. Isso é vergonhoso e não tem a bênção de Deus, tem sim o aplauso do demônio e de todo o inferno. Os pais transformam a casa, que deveria ser de família, numa casa de pecado, de fornicação. Isso é grave, gravíssimo. Esse casal terá que se explicar para Deus na hora da morte. É pecado fazer sexo durante o namoro. Muitos dizem que o mundo mudou. Sim, o mundo mudou. Já se tornou uma fossa repugnante, um chiqueiro, um lugar de pessoas rebeldes e imorais. Mas Deus continua o mesmo. Os mandamentos da lei de Deus continuam os mesmos. O mundo está podre, mas Deus não mudou. A fornicação continua sendo pecado mortal. E quem morre com esse pecado na alma vai para o inferno, caso não se arrependa. E quem segue a podridão desse mundo dificilmente se arrepende na hora da morte. São Jerônimo escreve: dentre 100.000 pecadores que teimam viver no pecado até a morte, apenas um só se salvará
no momento supremo, e São Vicente Ferrer afirma que a salvação de um desses pecadores seria um milagre maior que a ressurreição de um morto. E Santo Afonso Maria de Ligório escreve: que arrependimento se pode esperar na hora da morte de quem viveu amando o pecado até aquele instante? Estimado católico, é uma vergonha os namoros de hoje. Se os cavalos e éguas pudessem sentir vergonha, com certeza se envergonhariam desses namoros pagãos, imundos e distantes de Deus. Prezados católicos, a Bíblia condena o pecado de fornicação. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, diz: o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. E na mesma carta, capítulo 6, versículo 18 diz: fugir da fornicação. O que se entrega à fornicação peca contra o próprio corpo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Sexo entre os namorados é pecado mortal, é pecado gravíssimo. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 6,18, diz para fugir da fornicação. Fugir, não abraçar, não cometer a fornicação, diz a palavra de Deus. Santo Tomás de Aquino diz que para vencer a tentação é preciso fugir, evitando as ocasiões, escreve Santo Tomás de Aquino. Como os namorados vão fugir da fornicação namorando no escuro, dentro do carro, com beijo de língua, pegando nas partes íntimas? Impossível, isso mesmo, impossível. Impossível evitar a fornicação. Isso não é namoro nem preparação para o casamento, mas sim é uma preparação para o inferno. O Papa Inocêncio IV escreve: no que se refere à fornicação de solteiro e solteira, não se deve em caso algum duvidar que não seja pecado mortal, dado que o apóstolo afirma que são excluídos do reino de Deus. Escreve o Papa Inocêncio IV. Ele diz abertamente que o pecado de fornicação é pecado mortal, não é um pecadinho, é pecado gravíssimo. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 seguintes, diz que os fornicadores não entrarão no reino de Deus, isto é, irão para o inferno, para as chamas do inferno. Estimado católico, a prostituição, isto é, a entrega de si, mediante pagamento, é a mais indigna e escandalosa forma de fornicação. Essas moças que vendem o corpo para os rapazes em troca de dinheiro é a mais indigna e escandalosa forma de fornicação. Essas pessoas não são felizes porque não possuem Deus. O pecado de fornicação expulsa a Santíssima Trindade da alma daquele que o comete. O padre Bernard Hering escreve: entretanto, a culpa e a ignomínia não recaem apenas sobre as pessoas prostituídas,
mas também sobre as que exploram, em particular sobre os empresários que se enriquecem às custas da desgraça moral de seus semelhantes, bem como sobre os que servem de intermediários para o arranjo de ligações extraconjugais repentinas ou prolongadas, escreve o padre Bernard Häring. Prezado católico, que desgraça uma pessoa viver disso. Maldito dinheiro, é a vocação do capeta, levar o próximo a pecar, a ofender a Deus, levar o próximo ao inferno. O Catecismo da Igreja Católica, número 2353, diz: a fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando a corrupção de jovens, ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 2353. Estimado católico, o estupro acrescenta à fornicação o crime especial de injustiça e de desonra. A pessoa agredida tem o dever de se defender. Isso mesmo, a pessoa agredida tem o dever de se defender. O padre Bernard Häring escreve: e em legítima defesa, isso mesmo escreve o padre, em legítima defesa pode a pessoa que está sendo violentada até mesmo matar o agressor, matar o tarado, como já aconteceu de moças matarem os tarados. Em alguns países muçulmanos, quem vai para a prisão são as moças. Grande injustiça. Prezado católico, quando, porém, a defesa ativa e os gritos por socorro se demonstram inúteis ou acarretam o imediato perigo de morte e, por outro lado, se acham excluídos quaisquer riscos ou aparência de consentimento, pode a vítima sofrer passivamente a agressão, repelindo totalmente qualquer espécie de participação ativa no ato pecaminoso. Pode conferir em Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 23 ao versículo 27. Está claro que a fornicação não é um pecadinho, mas sim é pecado mortal, é pecado gravíssimo. Ofende a Deus e põe aqueles que o cometem às margens do inferno. Para não cair no inferno, é preciso se arrepender e fazer uma sincera confissão. Estimado católico, o católico deve obedecer com alegria e fidelidade à doutrina católica. Deve estudar a doutrina católica. São Pio X ensina que o católico que não estuda a doutrina católica por preguiça, desprezo, comodismo, peca mortalmente. Catecismo Maior, número 5. E o segundo catecismo da doutrina cristã, na lição preliminar 15, diz que o católico que não estuda a doutrina católica por negligência e preguiça peca mortalmente. O católico deve ler a Bíblia todos os dias, deixar essas novelas podres, vômito do capeta de lado, e ler todos os dias a palavra de Deus, fazer uma boa leitura meditativa todos os dias,
ler também as biografias e escritos dos santos e os documentos pontifícios.